Aqui, esse primeiro campo aqui foi um campo com... A gente não olhou, não viu leucócito nesse campo, então a gente deu um destaque para a série eritrocitária e também as plaquetas. E aí a gente colocou aqui, muita gente comentou, praticamente todo mundo que comentou muito bem. A resposta veio de Marine Oliveira, né? Marine falou o seguinte, que a gente tem macroplaquetas, plaqueta gigante, falou que tem anisostose, né, variação no tamanho entre as hemácias, diz que tem corpos de Raul-Joly e a ampoquilostose aí com presença de acantócitos e equinócitos. E vamos lá, vamos analisar o que ela acabou de falar aí. Exatamente. Aqui nesse campo vamos começar aí pelas macroplaquetas e plaquetas gigantes. Observem, pessoal, temos aqui uma plaqueta que ela está maior do que o tamanho da hemácia. Essa plaqueta aqui que a gente classifica como uma plaqueta gigante, quando a plaqueta ela chega a ser maior do que a hemácia. Já a macroplaqueta, ela tem um tamanho um pouco menor, podendo chegar aí até o tamanho da hemácia, mas quando essa plaqueta já ultrapassa o tamanho da hemácia, é o que chamamos de plaqueta gigante. E aí, Marine pontuou essas duas plaquetas aí, tanto as macroplaquetas quanto a plaqueta gigante. Ela observou e colocou na resposta. Em relação à série vermelha, a gente consegue sim observar os acantócitos, que são essas células que têm espículas irregulares, diferente das hemácias crinadas em pessoal que tem espículas, mas essas espículas elas têm uma distribuição regular, como a gente fala, parece muito uma tampinha de cerveja, né? Isso a gente consegue associar. Então fica aí a dica, os equinócitos eles têm as espículas regulares ali, de tamanho igual, geralmente. Já os acantócitos, essas espículas são irregulares e de tamanhos variados. Outra informação e outra alteração importante que a gente tem são os corpúsculos de Raul-Joly, e a gente precisa estar muito atento na avaliação para perceber nessas inclusões. O corpúsculo de Raul-Joly é essa inclusão que vocês conseguem observar na hemácia. Isso aqui, pessoal, nada mais é do que um fragmento de núcleo. Lembra aquele núcleo lá do eritroblasto? É um fragmento daquele núcleo, observe como tem uma coloração semelhante a esse núcleo. Essa inclusão que tem como característica ser esférica, de coloração bem intensa e uma inclusão bem definida, não é irregular como outras inclusões que a gente pode observar também na hemácia e gerar confusão. Mas fica aí a dica em relação ao corpúsculo de Raul-Joly. São inclusões esféricas, bem delimitadas, tem a mesma coloração do núcleo de um eritroblasto e geralmente vem assim única na hemácia, mas nada impede de você observar mais de um em uma mesma hemácia. E vale lembrar também que essas informações elas são muito importantes e precisam estar no laudo, que vai ajudar o médico a entender como é que está a clínica do paciente naquele momento. Então, não deixa de reportar essas alterações, é muito importante que você faça isso, tá? Fica ligado, não deixa passar e reporta no laudo, que você vai estar cada vez mais deixando o seu laudo mais completo, com as informações mais bonitas. É importante também que você entenda o que acontece por trás disso, né? Por que essa alteração está acontecendo, entender, olha só, será que essa alteração ela é uma alteração que está condizendo com a realidade do paciente? Então entender o que está por trás é muito importante, entender onde essas alterações elas estão presentes também é muito importante. E é exatamente isso que a gente faz no curso de interpretação do hemograma, né? A gente coloca a alteração, diz essa alteração onde ela aparece, onde ela está representando ali, diz como você colocar no laudo. Então é importante que você reconheça as alterações para não deixar passar despercebido, e caso o médico faça algum questionamento, você saiba onde aparece e por que aparece essa alteração. Então, esse foi o primeiro campo, um campo muito interessante. Vale super a pena vocês entenderem como se comportam as alterações por trás da alteração eritrocitária. E em relação a essa questão do médico, às vezes o médico ele pergunta ao analista, não questionando assim o analista, achando que o analista está errado, mas também porque a depender do médico, da formação do médico, se é um médico residente ou não, muitas vezes eles também têm dúvida e recorrem aí ao analista para eles discutirem essa situação, saber quais são as condições que podem aparecer para juntos, né, eles chegarem aí a uma conclusão. Muitas vezes o médico ele pergunta por conta disso também, tá, pessoal? Não questionando você, tudo bem, o médico ele tem que saber muitas coisas, sim, mas tem algumas informações que a depender da especialidade dele, eles não sabem, possa ser que eles liguem para o laboratório para discutir a situação com você, não te questionando, mas uma forma só de agregar aí em benefício do paciente. Exatamente. E você precisa conhecer mesmo, tá? Porque
Quando o médico te pergunta uma coisa, você responde, vocês trocam uma ideia ali, o laboratório ele tem uma credibilidade aumentada. Você, como profissional, é visto como uma referência por aquele médico, que ele fala para outro médico. Quando ele vê que você está no plantão, ele já fica mais tranquilo, mais feliz, sabe que você tem um domínio no que está fazendo e sabe que pode contar com você. Então, fica atento a isso, estuda bem para poder ser referência no seu laboratório, ser referência no hospital que você trabalha e ser referência no meio médico. Para quem não me conhece ainda, eu sou Thiago Alcântara. E eu sou Larissa Santana. E você está no nosso quadro Resposta do Desafio, Desafio da Semana. A gente posta todos os dias no Instagram, de domingo a domingo, uma imagem para vocês fazerem a avaliação, fazerem a identificação, e a gente vem na segunda-feira posterior sempre respondendo cada célula e comentando cada detalhe de cada campo que a gente postou. Então, se você está no YouTube, não esquece de deixar o seu curtir aqui, deixar o seu like, segue o canal e deixa seu comentário, tá? É muito importante, ajuda demais o canal a crescer. No Instagram e no Facebook, da mesma forma, comenta o que você achou, deixa seu like e não esquece de compartilhar para todo mundo. Exatamente, pessoal. Se você assistindo o vídeo percebeu alguma dica aí, algo que também pode ser dúvida de outra pessoa, compartilhe, assim você ajuda o Atlas, ajuda outras pessoas também a resolverem, né, essas dúvidas que muitas vezes são frequentes no dia a dia na rotina da hematologia. Aqui foi um campo muito interessante, uma imagem muito didática que a gente trouxe ela só para mostrar para vocês o seguinte. A pergunta é, qual a diferença de uma cromatina condensada para uma cromatina frouxa? Isso foi dúvida aí do pessoal ao longo da semana, que nós temos duas imagens, que a resposta veio de Maiana. Temos um limidoblasto e um linfócito. Pessoal, observem, começando aqui pelo blasto. Olha como essa cromatina, esse núcleo desse blasto, ela é mais espaçada, ela é mais clara. Isso aqui é o que a gente chama de cromatina frouxa, uma cromatina muito jovem. Observem a coloração de núcleo desse blasto para o do linfócito. É completamente diferente. No blasto a gente tem uma coloração aí de cromatina muito mais clara. E quando a gente fala de cromatina, a gente está falando de material genético, né, da célula, e esse material está no núcleo. Muita gente às vezes pergunta também, mas onde está a cromatina da célula? Quando a gente está falando da cromatina, a gente está falando aqui das características do núcleo, porque de uma forma geral, como eu disse para vocês, essa cromatina é um material genético e ele fica no núcleo. Já ali do lado nós temos um linfócito. Observem como a coloração desse núcleo ela é mais escura comparando com a do blasto. Aqui, pessoal, nós temos uma cromatina condensada, uma cromatina que já é madura. O blasto, à medida que ele vai seguindo ali no processo de maturação, essa cromatina ela vai condensando. E quando chega na célula madura, ela já está bastante condensada, como a gente observa aí. Olha a diferença de coloração. Na cromatina do linfócito, como ela é mais madura, mais condensada, a gente tem uma pouca passagem de luz. Por isso ela fica com essa coloração mais escura. Se você pegar uma lâmpada, né, e uma luz e colocar a mão assim, você vai ter pouca passagem de luz assim, né? Aí vai ter pouca passagem, você não vai ver muita coisa. Mas se você fizer assim e espaçar mais, você vai ter maior passagem de luz, que é o que acontece ali. No linfócito, a cromatina mais condensada tem pouca passagem, fica mais escuro. E o blasto, que tem uma cromatina mais frouxa, mais espaçada, tem maior passagem de luz. E isso ajuda a gente a entender a diferença de cromatina condensada e cromatina frouxa. E aqui no blasto a gente também consegue ver um nucleolo aí por conta dessa cromatina frouxa. Lembrando, tá, claro, que o nucleolo ele não é exclusivo de blasto, ele também pode ser observado em outras células, pode ser observada no promielócito, por exemplo, pode ser observada em linfócito reativo. O nucleolo não é exclusivo de blastos, tá? E outra coisa, não é todo blasto que às vezes a gente vai observar esses nucleolos tão evidentes, eles podem estar assim ou não, fica a dica, tá bom? Não use só essa questão do nucleolo para definir se uma célula é um blasto ou não. Sempre quando a gente fala de morfologia celular, a gente precisa avaliar toda a característica da célula, núcleo, citoplasma e o perfil também, porque ajuda muito, né, da lâmina, do hemograma, os gráficos como um todo, porque isso te ajuda e passa uma segurança maior para você se sente mais seguro para a liberação e identificação dessas células. E olha só, teve mais alguns questionamentos, algumas dúvidas que geraram lá no Instagram, foi o seguinte:
Isso aqui, tá? Algumas pessoas falaram que era bastonete de Auer, algumas pessoas falaram que era corpus de Phi, tá? Mas a gente não tem nem bastonete de Auer, nem corpus de Phi, tá? Olha só, o bastonete de Auer, ele fica com um feixe, tá? Um filamentozinho fino, fica assim. Tipo, Parecem agulhas. estaria assim, ó. Tipo assim, assim e assim, tá? O corpus de Phi, ele é uma inclusão esférica e bem definida, ficaria assim, tá bom? Então a gente teria aqui bastonete de Auer assim, Phi assim. Nesse caso aí, pessoal, é apenas granulação, tá? Não corou direito, mas ficou percebam que é um aspecto empoeirado que está aqui. Nos blastos dessa lâmina, eles tinham granulação. E aqui ele não ficou bem definido, mas tem assim, ó. Vocês percebem que é um aspecto que não é nada bem definido, é apenas poeira. Nada demais aqui. Então é um aspecto granular que a gente observou nesse blasto, nessa extremidade do blasto. Outros blastos da lâmina tinha mais evidente, estava mais bonitinho. Tá? Então fica ligado. Auer é um filamento fino e o corpo de Phi é esféricozinho. Tá? Outra coisa que falaram era em relação a isso aqui, chamaram isso aqui de corpo de Pappenheimer. Mas não é. Aqui é só resto mesmo de corante, tá? Resto de artefato. Tanto é que você tem artefato aqui também, tem um aqui embaixo também. Nada demais, tá? Aqui você tem outro resto de corante de artefato, então não é nada digno de nota. E esse artefato aí passa pelo halo central da hemácia, você já consegue perceber também por aí que é artefato. Aqui nesse campo a gente tem... Esse aqui foi o mesmo campo, tá, pessoal? A questão é que a gente acabou cortando para ficar melhor distribuído a imagem aqui, tá? Flávia Bandeira, que é lá do time Atlas também, né, Flávia? Ela disse o seguinte, nós temos 2 blastos, tá? Um deles com projeção citoplasmática. Tá vendo? Esse aqui tá com... Ó, aqui embaixo a gente tem um blasto também, tá? E o citoplasma dele tá bem definido, bonitinho, bem organizadinho. O daqui não, a gente tem uma projeçãozinha aqui, olha só. Isso aqui é a projeção que ela tá falando, ó. Ele tem uma projeção citoplasmática semelhante ao espelho de mão, aquele espelho que a gente segura assim e tem a parte superior assim. Exatamente isso, tá com aspecto de espelho de mão. E ela falou que tem artefatos aqui de depósito de corante, realmente a gente tem. Então a gente tem 2 blastos bem bonitos e característicos aí, não é? Sim, aqueles blastos que a gente já olha aí para essa cromatina, a gente já consegue perceber que é uma cromatina frouxa. Nos 2 a gente consegue também observar a presença de núcleos. Além disso, a gente tem citoplasma com característica mais imatura, que é aquele citoplasma mais azul, que quando a gente fala de um citoplasma basofílico, a gente está falando aí dessa coloração azul e uma basofilia discreta, né? Uma basofilia branda. Além disso, a gente consegue perceber algumas granulações ali no citoplasma desse blasto com essa projeção citoplasmática, parecendo uma poeirinha. Exatamente, como a gente observou no blasto anterior, né? Sim. Aqui a gente tem, olha só, mais um blasto também, olha o nucleolo bem bonito aqui embaixo. Relação núcleo-citoplasma aumentada, muito núcleo e pouco citoplasma. Vale lembrar que o blasto é uma célula como outra qualquer que você precisa quantificar e notificar o resultado, que toda a presença do blasto é importante que você notifique por ser um resultado muito importante, um resultado crítico. Aqui foi a célula que mais gerou divergência lá no Instagram, tá? Gerou divergência tanto também entre Larissa e eu, a gente ficou aqui debatendo para chegar qual é a conclusão dessa célula. E aqui a gente tem uma célula grande, né, bem grande, a gente percebe que a gente, olhando para ela, a gente consegue ver que a gente coloca em torno de 4, 5 hemácias dentro dessa célula. Se você pegar aqui, 4 é exagero, talvez 5 é exagero, mas 4 consegue colocar aqui tranquilamente. A gente observa que está praticamente ligado a 2 hemácias policromáticas, né, essas hemácias mais azuladinhas aqui. E a gente trouxe Paula, que falou o seguinte, Paula Caicedo Rincon. Paula Caicedo Rincon, provavelmente ela não é brasileira, porque aqui no Brasil normalmente a gente não usa esse termo, normoblasto. É um termo mais que utilizado fora do Brasil. Então ela disse que normoblasto e eritroblasto é a mesma coisa, basófilo, e Flávia falou que era tinha policromasia, um eritroblasto policromático e macroplaqueta. Afinal, né, temos aí um eritroblasto basófilo ou um eritroblasto policromático. O que está gerando dúvida aí na célula é por conta desse núcleo mais lateralizado, mas a gente precisa levar em conta o que, Thiago? Também a hiperbasofilia que está aqui no citoplasma. Quando eu observei essa célula, automaticamente eu pensei em um eritroblasto basófilo mais maduro, um eritroblasto mais envelhecido. Mas eu não contaria ainda como um policromático. Porque, eu vou mostrar para vocês aqui o outro eritroblasto que a gente encontrou na mesma lâmina. É esse aqui. Aqui é um policromático muito jovem. E se a gente for comparar com esse aqui, o citoplasma está com uma basofilia muito intensa. Aqui ainda aparentemente não tem nada de captação
de hemoglobina pelo corante. E por isso ele ficou bem intensa essa coloração aí. Imagine aqui, olhando para essa célula, imagine se esse núcleo ele tivesse mais no centro da célula. Se estivesse mais no centro da célula, dificilmente ficaria aí na dúvida em relação a esse policromático. Mas é um eritroblasto basófilo muito maduro aí, mas alguns dias ele vai dar origem ao policromático. Esse citoplasma vai começar a ficar mais claro. Mas por conta dessa basofilia citoplasmática intensa, a gente ainda pode considerar o eritroblasto basófilo, apesar desse núcleo estar um pouco lateralizado. Está mais lateralizado também porque é uma célula que já é um basófilo mais maduro, como eu disse para vocês. Mais um pouquinho aí, a gente já começaria a ver um citoplasma mais claro, aquele citoplasma policromático, né, característico do eritroblasto seguinte. Então a gente tem aqui as respostas das meninas, parabéns, tá? Excelente resposta. E a ideia é sempre estar trazendo células que podem gerar divergência para a gente discutir com vocês. E vale lembrar também que a gente vai contar o eritroblasto como eritroblasto. Você não precisa dizer qual é o tipo de eritroblasto. Você vai quantificar 1, 2, 3, 1000, 100 mil, 200 mil, brincando, de eritroblasto que estiver presente na lâmina do paciente. Aqui a gente tem um outro momento muito interessante também, tá? Que a gente tem aqui um eritroblasto em divisão mitótica, como diz Ney Júnior. Ney faz parte Sempre aqui presente, do quadro, né? Ney domina esse quadro. Ney falou o seguinte: a gente tem mitose, né? Um processo mitótico acontecendo. Aí ele diz que pode ser um processo de telófase. Então, não dá pra gente ter 100% certeza, mas provavelmente é. Mas o que acontece? Ele disse o seguinte: pode ser chamado também de eritroblasto em divisão, comuns na SMD, presença ainda de macroplaquetas e plaquetas normais. Essa célula no laudo eu coloco como eritroblasto displásico. Uma divisão acontecendo em sangue periférico significa um sinal de displasia. Se isso aí tivesse na medula óssea, seria normal. Mas como está em sangue periférico, não é normal. Não é para acontecer divisão celular em sangue periférico. Sim, devemos estar atento aí a essas alterações, porque precisa ir para o laudo informação importante, e a gente observa muito em casos de síndrome mielodisplásica. Pessoal, quando vocês pegam uma lâmina aí de SMD, vocês vão ver várias alterações. Algumas vezes não são tão nítidas assim, começam discretas, mas nesse paciente a gente observou várias alterações nas 3 séries, tanto na avaliação de plaqueta, hemácias, quanto também leucócitos. Show de bola. Aqui, esse campo aqui foi um campo interessante que Gilcilene Fonseca falou, um eritroblasto policromático e um linfócito e um macrotrombócito. Essa resposta a gente trouxe exatamente por conta desse termo, macrotrombócito. Pessoal, quando a gente fala em plaqueta, você pode chamar de plaqueta ou trombócito, é a mesma coisa, tá? São os mesmos, o mesmo nome, são nomes diferentes para a mesma coisa, que é plaqueta. Então é plaqueta ou trombócito, dá no mesmo. Então está dizendo que tem macroplaqueta ou macrotrombócito que dá no mesmo. Então esse termo interessante que fez Gilcilene vir para cá para a resposta do desafio. Gilcilene, valeu por lembrar isso, tá? É muito importante a gente também falar sobre esses termos que a gente não utiliza muito. A gente tem um linfócito aqui em cima, bem bonito, e aqui embaixo a gente tem sim um eritroblasto policromático. Nesse eritroblasto aqui a gente já consegue ver que o citoplasma está mais clara. É o eritroblasto policromático muito jovem, a gente ainda tem um filamentozinho ali citoplasmático, né? Indicando que essa divisão foi bastante recente. Logo ali a gente tem um linfócito que está bem característico, com cromatina condensada, citoplasma escasso, de coloração azul. E ali em cima nós temos o macrotrombócito, né? Que é a macroplaqueta, a plaqueta que tem um tamanho aí aumentado, podendo chegar até o tamanho da hemácia aproximadamente. Esse campo aqui gerou muita dúvida também, mas a gente trouxe ali 2 respostas interessantes de Thaís Barreri e Luana Paciência. Já paciência, Luana. Tomara que você seja paciente, pelo amor de Deus. Ela disse um grande linfócito granular e um linfócito reativo. As duas falaram exatamente isso. É evidente, né, a diferença entre eles, né? No de baixo a gente consegue observar uma basofilia maior. Apesar de ser uma basofilia, um azul bem clarinho e discreto, a gente consegue observar aqui embaixo que o citoplasma desse linfócito aqui embaixo, ele é um citoplasma mais azuladinho, mais discretinho. Cromatina muito parecida nos dois, né? Cromatina bem condensadinha.
não tão condensada como aquele linfócito pequeno. E aqui em cima a gente tem o linfócito grande, porém esse linfócito está cheio de grânulos no citoplasma. Olha aqui, granulozinhos aqui, granulozinhos aqui, granulozinhos aqui. Esse grande linfócito granular, ele sempre vai se unificar? Não, pessoal, é importante a gente ter aí linfócitos com grânulos que podem ser células NK ou podem ser aí linfócitos T citotóxicos. Fiquem atentos a isso porque esses linfócitos com grânulos podem ser aí um ou outro. Show de bola. Então, parabéns, Thaís, e parabéns, Luana. E haja paciência. Seguindo, a gente tem aqui um campo muito interessante com alteração gritando aí para vocês. Tem uma alteração que é mais. Tem várias alterações no campo, só que tem uma alteração que é mais importante do que todas as alterações que estão aí. E ela tá gritando. E Ney, né? Ney, dono do quadro, né? Ney, eu vou te chamar um dia para você fazer um vídeo aqui com a gente nesse quadro. Ney falou o seguinte: neutrófilo segmentado, só que esses neutrófilos segmentados estão com poucos grânulos, tá com hipogranulação. Essa alteração ela é muito importante de ser reportada no laudo. Sim, lembrando, né, que a função dos neutrófilos, elas estão basicamente ali em seus grânulos. Os neutrófilos aí no combate a micro-organismo, ele precisa dos seus grânulos. Se ele não tem grânulos, não vai desempenhar a função que deveria. Por isso que é extremamente importante você reportar no laudo, porque o médico precisa avaliar esse paciente, pedir exames complementares, é um importante sinal de displasia. E esse neutrófilo também está com hipersegmentação, olha só, vários lóbulos aqui. Esse é um paciente com síndrome mielodisplásica, tá? Vale lembrar e ressaltar sobre isso. E sim, a gente tem muitas macroplaquetas aqui presentes no campo, olha só. Opa, risquei nele ali, mas macroplaqueta aqui. Na verdade, tem, praticamente todas aqui são macroplaquetas, as que são normais são essas e essas aqui menorzinhas, tá bom? Vale lembrar também aos membros do time Atlas que estão assistindo nesse momento, tá? Que a gente está quase em 1.200 membros. O PDF desse desafio, como todos os outros, vai estar disponível para vocês dentro da plataforma. É só vocês entrarem lá, baixar e fazer todas as anotações no PDF, que vai ficar mais fácil para vocês estudarem. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a resposta do desafio da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aqui embaixo o seu comentário, dizer o que você achou, tá? Curte o vídeo e compartilha com todo mundo. Isso, pessoal, e até a próxima semana. Continue acompanhando e respondendo, porque a sua resposta pode estar no próximo desafio. E se esse conteúdo aí você acha que pode ajudar mais alguém, algum colega seu, compartilha também, porque isso pode ajudar muito ele e você também ajuda o Atlas. Tchau!